tarde no horário de Brasília. Olá, um ótimo sábado. É direto aqui da capital federal que a gente te atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 30 de maio de 2026. O presidente Lula criticou o senador Flávio Bolsonaro depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. A fala veio após a viagem do senador e pré-candidato à presidência a Washington para um encontro com Donald Trump. Gabriela Veras vem chegando ao vivo direto aqui de Brasília com todos os detalhes. Gabi, boa tarde. Oi, Bel, ótima tarde novamente a você, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, publicamente o presidente Lula criticou, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, por ter negociado essa classificação feita pelo governo norte-americano de organizações terroristas, o PCC e também o Comando Vermelho. O presidente Lula acusou Flávio Bolsonaro de trair a pátria, no mesmo dia em que o Palácio do Planalto também divulgou uma nota criticando a decisão do governo dos Estados Unidos. Nesta nota, o Palácio do Planalto informou que qualquer ajuda, cooperação internacional é bem-vinda desde que a soberania brasileira e também a independência financeira não sejam atacadas. Além disso, nesta nota, que é um tanto quanto extensa, o Palácio do Planalto também ressaltou as ações, inclusive as operações que o governo federal vem desempenhando, vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, para tentar diminuir os índices de criminalidade e também a atuação das facções criminosas aqui no Brasil. Volto com você. Muito obrigada, Gabi. Ainda falando desse assunto, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas seja incorporada como um fato novo, aquele processo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que já corre. O pedido do petista ocorre na esteira das investigações contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta coação contra autoridades brasileiras. Para Lindbergh, a ação americana reforça a conexão entre a atuação internacional de Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro. Além do jornalista Paulo Figueiredo, há uma tentativa de pressionar instituições brasileiras e dificultar a cooperação penal internacional. Na avaliação do deputado, ao enquadrar o crime organizado sob a legislação antiterrorismo, procedimentos podem migrar da cooperação penal tradicional para mecanismos ligados à segurança nacional e à inteligência dos Estados Unidos, que operam sob regras mais restritivas. O governo Trump, por outro lado, afirma ter detectado a atuação do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados dos Estados Unidos. Essa notícia é destaque no site da CNN, uma informação que foi confirmada à CNN pela porta-voz do Departamento de Estado americana, a Amanda Robertson. Ela não detalhou a lista de quais são esses estados com a presença dessas facções brasileiras, mas argumentou que essa informação fica a cargo das autoridades judiciais. Ainda segundo a porta-voz, o governo Trump avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil. Ela disse que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional. Essa classificação, designação do PCC e do Comando Vermelho, agora como organizações terroristas pelos Estados Unidos, pode gerar impactos bem relevantes para as empresas brasileiras. Eles listam o aumento das exigências de compliance e também uma maior atenção no mercado internacional. Mais cedo, a gente conversou com o Thiago Jabor Pinheiro, que é sócio do Matos Filho. Para o advogado, as empresas devem se atentar para a infiltração das organizações criminosas, às atividades das companhias. Olha só o que ele disse. A legislação americana usa um conceito que eles chamam de suporte material. Significa que qualquer empresa que forneça suporte material para essas duas organizações podem ser consideradas como tendo violado a legislação americana. E o conceito de suporte material é muito amplo.
Ele pode incluir a venda de produtos, ele pode incluir o fornecimento de serviços, ele pode incluir operações de crédito, ele pode incluir uma gama muito ampla de atividades. E os precedentes que existem de aplicação de penalidades para empresas estrangeiras que forneceram suporte material incluem, por exemplo, pagamentos de proteção, incluem, por exemplo, suporte para famílias de membros dessas organizações. Então, é um espectro bastante amplo de operações e cabe às empresas agora olharem para as suas atividades de uma forma imediata, sim, para verificar os riscos de exposição das suas atividades à penetração ou infiltração dessas duas organizações. Mas as empresas têm um tempo para olhar para suas operações e buscarem se adaptar a esse novo cenário de risco. Bom, vamos girar os outros assuntos no noticiário. Depois do presidente Lula confirmar a intenção de indicar Jorge Messias novamente para uma vaga no STF, senadores da oposição devem insistir em um impedimento técnico para barrar a votação neste ano. Quem vai explicar para a gente é a Luciana Amaral. Boa tarde, Lu. Oi, Isabel, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, essa indicação, ela precisa passar pelo Senado, não tem como. E a situação do Jorge Messias não mudou exatamente do final de abril até agora, viu? O governo ainda não conseguiu construir uma base favorável a ele. E além disso, então, os senadores de oposição estão lembrando de um ato da mesa diretora do Senado, lá de trás, de 2010, que proíbe a apreciação pelos próprios senadores de uma indicação que já foi rejeitada no mesmo ano. Portanto, a argumentação da oposição é de que essa apreciação, eventualmente, de novo, do nome do Messias, só poderia acontecer no ano que vem. O Lula, é claro, só deve realmente mandar confirmar essa indicação de novo do Messias quando ele tiver absoluta certeza de que o Messias poderá se sair vitorioso. Não é exatamente a situação de agora, mas por esse ato mesmo da mesa diretora, essa apreciação só poderia acontecer no ano que vem. E aí tem a questão, não se sabe se o presidente Lula vai conseguir se reeleger e também não se sabe a composição do novo Senado Federal depois das eleições, o que pode embaralhar todo esse quebra-cabeça. Volto contigo, Isabel. Muito obrigada, Luciana. De Brasília, a gente vai até o Rio de Janeiro. O presidente Lula discursou há pouco no lançamento da plataforma de audiovisual brasileiro, a Tela Brasil. Lula falou sobre a importância da cultura e disse que o verde e amarelo não podem ser tomados por fascistas na Copa do Mundo. Quem acompanhou de pertinho traz todos os detalhes para a gente é o Kleber Rodrigues. Kleber, bem-vindo, boa tarde. Oi, Isabel, boa tarde para você também, excelente sábado para a nossa audiência. Essa fala de Lula veio depois que ele viu o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, vestindo as cores do Brasil. Ele estava com o casaco do Brasil. Lula disse que deveria constar no casaco do prefeito não bolsonarista. Ele disse que o brasileiro deve voltar a olhar as cores do Brasil com amor, né? E não, segundo as palavras dele, nenhum fascista. Ele disse que as cores do Brasil não podem ser tomadas por nenhum fascista. Outro momento de destaque foi a referência que Lula fez ao governador do Rio de Janeiro, interino, Ricardo Couto, presidente do TJ. Ele estava também no evento. Lula pediu uma salva de aplausos, né, de palmas para o governador e disse que esse é o homem que vai mudar o estado do Rio de Janeiro. O presidente também destacou a cultura, disse que a cultura é importante para a política, os programas culturais estão sendo desenvolvidos e todas essas falas, algumas delas polêmicas, aconteceram aqui no Rio to quando o presidente da República apresentou a plataforma Tela Brasil, que é justamente uma plataforma gratuita que vai oferecer produções audiovisuais, incluindo filmes brasileiros, à população. Eu volto contigo. Obrigada, Kleber. Bom trabalho para você aí no Rio. Vamos para São Paulo agora? A gente te conta que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que está investigando um caso suspeito de ebola na capital.
O paciente está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é referência para o tratamento de doenças infecciosas. Ele passa por exames para confirmar a doença. Esse homem tem 37 anos, ele esteve na República Democrática do Congo recentemente e apresentou sintomas compatíveis com o ebola. O protocolo adotado para esses casos consiste em isolar o paciente, notificar as autoridades, fazer exames para investigar a doença e monitorar a infecção. O Ministério da Saúde já se posicionou, diz que o paciente estava em estado grave antes de ser internado e reforçou que ainda não há confirmação que se trate, de fato, do vírus ebola. A suspeita está ligada ao quadro clínico do paciente e ao histórico de viagem internacional. A pasta disse que segue monitorando o cenário internacional e nacional referente à doença. E em São Paulo, 5 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em uma estação de metrô. A ocorrência foi na estação São Bento, da linha 1, a linha azul. E segundo o Corpo de Bombeiros, os disparos aconteceram depois de uma tentativa de roubo hoje pela manhã. A Polícia Militar também informou que o tiroteio teria envolvido um policial civil. Entre os feridos está um homem de 30 anos que foi atingido no abdômen, na coxa esquerda e teve fraturas ainda no braço esquerdo, que esse homem encaminhado depois à Santa Casa. A linha azul chegou a circular com velocidade reduzida, mas a operação já normalizou. CNN entrou em contato com o metrô e a Secretaria de Segurança de São Paulo, mas ainda não obteve resposta. E os colombianos vão às urnas amanhã para o primeiro turno das eleições presidenciais. As pesquisas eleitorais mostram um cenário bastante acirrado. Eleições que ocorrem em um processo marcado por atos de violência política, com registros de sequestros e até assassinatos. Os 3 principais candidatos na disputa foram alvos de ameaças. Quem tem mais detalhes é a nossa enviada especial a Bogotá, Luciana Tadeu, que conversa com a gente agora ao vivo. Tudo preparado por aí, Lu? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Isabel, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isabel, essa pesquisa que você aponta foi a última do Instituto Atlas Intel. Ela foi publicada junto com a revista colombiana Semana e ela coloca o candidato da esquerda, que é o candidato do atual presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, como líder das intenções de voto, com 37% das intenções e praticamente num empate técnico com o candidato da ultradireita, Abelardo de la Espriella. Ele é um advogado que não tem um histórico político, mas está ganhando força nessa campanha eleitoral. Ele que é comparado com alguma frequência com Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por defender justamente uma mão dura, uma política de mão dura contra a violência. Ele diz que se ele chegar ao poder, a prioridade dos policiais e militares vai ser capturar ou até matar os líderes dos grupos armados aqui da Colômbia. E em terceiro, nas intenções de voto, aparece Paloma Valência, ela que é candidata do tradicional partido de esquerda daqui, Centro Democrático. Ela considera o ex-presidente Álvaro Uribe como seu pai político. Ela, inclusive, é neta de um ex-presidente conservador aqui da Colômbia e aparece com 14% das intenções de voto nessa corrida, segundo essa pesquisa da Atlas Intel. E como você mencionou, foi um processo eleitoral marcado pela violência. Os 3 principais candidatos já foram ameaçados. A candidata a vice de Iván Cepeda foi sequestrada. 2 coordenadores de Abelardo de la Espriella foram assassinados e com isso existe preocupação em relação à segurança e as autoridades já anunciaram uma mobilização de 408 mil policiais e militares para esse processo eleitoral de amanhã. Luciana, já deu clima para a gente, né? A gente espera que, pelo menos no dia dos colombianos irem às urnas, a situação esteja mais tranquila por aí. Bom trabalho para você, muito obrigada. Vamos de mais notícia internacional. A gente olha agora para a Ásia. Mais 4 sobreviventes conseguiram sair de uma caverna que estava inundada no Laos, no sudeste asiático. Eles ficaram presos por 10 dias. Imagina só essa situação, hein? Os
4 homens conseguiram sair sozinhos, navegando pelos túneis subterrâneos, o que surpreendeu os mergulhadores de resgate que estavam no momento de preparação para entrar na caverna e tentar resgatá-los. Outro morador da vila já tinha sido resgatado ontem à noite. As operações de emergência passaram a madrugada bombeando água para fora dessa caverna, o que permitiu que o grupo conseguisse encontrar o caminho até a saída. Os homens foram levados a um hospital e, ao todo, 7 moradores locais entraram nessa caverna à procura de ouro, mas foram surpreendidos por uma enchente repentina que bloqueou a saída. 2 pessoas continuam desaparecidas. 3h30 em ponto. Essas foram as principais notícias do momento. Eu volto daqui a pouquinho, às 4h15 da tarde. Até lá.